Olá! Hoje a gente vai entrar num tema bem complexo e, para muita gente, bastante desconfortável. Existe um abismo, né, entre como a gente vê a escravidão hoje como uma abominação moral e o que está escrito em várias passagens da Bíblia. E a nossa análise hoje mergulha de cabeça num texto que explora exatamente essa tensão. E de uma forma, assim, muito direta e crítica. Exatamente. O nosso objetivo aqui é examinar a fundo os argumentos, sabe? As evidências que a fonte que a gente tem em mãos, a Escravidão 1, apresenta. O foco vai ser entender como o autor constrói o raciocínio dele, citando a Bíblia diretamente, para questionar essa relação entre Deus e a prática da escravidão. E é importante dizer desde o começo que a abordagem do autor é estritamente literalista. Ele pega o texto ao pé da letra para montar o caso dele. É uma metodologia que, claro, outras correntes teológicas contestariam. Mas, para a lógica dele, essa leitura literal é a chave. Certo, então a missão é destrinchar essa perspectiva crítica, passo a passo. Vamos direto ao ponto, então. Qual é a tese principal que a fonte defende? A afirmação principal é categórica. A Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela não apenas tolera, mas apresenta a escravidão como uma instituição sancionada por Deus, regulando a prática em vez de condenar. O documento já abre de forma bem provocativa, né? Dizendo que os cristãos usaram a Bíblia como a principal justificativa moral para o comércio de pessoas até o século XIX. É uma acusação bem pesada. Então, o argumento não é só que a Bíblia tolera, mas que ela regulamenta ativamente. Que tipo de regras, assim, específicas o autor destaca para provar isso? Ele constrói o caso com uma série de citações diretas do Antigo Testamento. Por exemplo, a fonte aponta uma passagem em que Deus, ao estabelecer aliança com Abraão, não critica a compra de pessoas. A única exigência é que os escravos comprados também sejam circuncidados. O argumento aqui é que a escravidão é tratada como um fato consumado, sabe? Uma parte normal da estrutura social. E essa regulamentação vai além de uma simples menção. Ela detalha como a coisa funciona. Sim, e de uma forma bem específica. O material descreve a passagem do Êxodo que estabelece como alguém podia se tornar um escravo para sempre. Se um escravo diz que ama o seu senhor e não quer sair livre no 7º ano, o dono leva ele até a porta e fura a orelha dele com uma sovela. A partir daí, ele o serviria para sempre. O autor enfatiza que isso não é só uma regra, é um ritual, né? Envolve mutilação para marcar a propriedade permanente de uma pessoa. É uma imagem muito forte. E a questão da violência física, que é inseparável da escravidão, isso também é abordado. Diretamente. E talvez seja a passagem mais chocante que a fonte analisa. Ela cita a regra que permitia espancar escravos. A lei diz que se o dono ferir o escravo com um pau e ele morrer na hora, o dono deve ser punido. Mas, se o escravo sobreviver por 1 dia ou 2, o dono não é punido. E o texto bíblico dá a justificativa que a fonte faz questão de sublinhar. Porque ele é seu dinheiro. Porque ele é seu dinheiro. Essa frase é brutal. A forma como o autor destaca isso parece ser o centro do argumento dele sobre desumanização. Precisamente. O argumento é que a lei não está protegendo a vida do escravo, e sim o investimento financeiro do dono. A vida do escravo tem um valor monetário, o que leva a outro ponto que a fonte explora. A precificação de uma vida humana. Exato. Apresenta-se a regra sobre o que acontece se um boi matar um escravo. A lei estabelece um valor fixo a ser pago ao dono, 30 ciclos de prata. E é aqui que fica bem interessante. O autor da fonte não deixa esse número passar, né? Ele faz um comentário bem específico sobre isso. É verdade. Ele usa o sarcasmo como uma ferramenta. O autor comenta que esse valor, segundo o que ele chama de a palavra de Deus, não foi ajustado pela inflação ao longo de 3.000 anos. É uma tática de argumentação poderosa, né? Ele usa um detalhe mundano, tipo a inflação, para questionar algo tão grandioso como a palavra divina. Torna o argumento mais irônico, acessível. Exatamente. Ele traz o divino para o terreno do prático, do falível. E só para dar um contexto,
30 ciclos de prata era de fato um preço padrão para um escravo na época, o que para o autor só reforça que a lei estava tratando a pessoa como uma mercadoria com preço de tabela. E o argumento continua, né? Mencionando a herança, os filhos de escravos se tornam escravos. E a passagem de Levítico que diz de onde se pode comprar escravos: das nações vizinhas. Essa passagem afirma claramente que eles são propriedade, para serem comprados e deixados aos filhos como herança perpétua. Ok, então o caso apresentado para o Antigo Testamento é denso. Mas a análise para por aí. Como o autor lida com o Novo Testamento e a figura de Jesus? Muitos diriam que ele trouxe uma nova ética. Pois é, mas o autor argumenta que a situação não muda. O principal exemplo que ele usa é a história de Jesus e o centurião romano, em Lucas capítulo 7. A interpretação da fonte é que esse evento mostra que Jesus estava, no mínimo, confortável com a instituição da escravidão. Como assim? É uma aprovação explícita? Ou, mais, uma oportunidade perdida de condenação? Mas a segunda opção. O raciocínio é que Jesus cura o servo do centurião, elogia a fé do dono, mas em nenhum momento ele questiona a moralidade de um homem ser dono de outro. Para o autor da fonte, esse silêncio é ensurdecedor. Equivale a uma aceitação. A figura central da fé cristã, diante da escravidão, não a condena. E a fonte encontra mais apoio para essa visão no resto do Novo Testamento? Sim, o material menciona várias passagens das cartas como em Efésios e Colossenses, que instruem os escravos a obedecerem aos seus senhores com temor e tremor, a trabalharem duro e a servirem de bom grado, como ao Senhor, e não aos homens. A conclusão da fonte é que a evidência a favor da aceitação da escravidão é consistente, sabe? E se estende pelos dois testamentos. Certo. Então o material constrói esse caso tijolo por tijolo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Onde o autor quer chegar com tudo isso? Qual é a grande conclusão? É aqui que o argumento dá um salto. Deixa de ser uma crítica textual e vira uma conclusão filosófica. O autor estabelece o que ele chama de uma contradição gritante. De um lado, o consenso humano moderno, que é praticamente universal, de que a escravidão é uma das maiores abominações morais da história. Do outro lado, segundo a análise dele, um texto sagrado que a aceita e a regulamenta. E a partir dessa contradição, ele chega a uma conclusão bastante radical, então. Sim. A conclusão lógica a que a fonte chega é que essa dissonância é uma prova de que Deus não existe. O raciocínio é que uma divindade onipotente e moralmente perfeita não permitiria que seu nome, que sua palavra, fossem associados de forma tão clara e, segundo o autor, irrefutável a uma prática tão terrível. A fonte sugere que os seres humanos, usando o bom senso, tornaram a escravidão ilegal num ato de desafio direto à palavra literal da Bíblia. Nossa, é um salto lógico e tanto. De uma crítica textual para uma conclusão existencial. Imagino que o autor saiba que existem defesas teológicas para essas passagens. Ele se antecipa a elas? Sim. A segunda metade do documento é toda dedicada a antecipar e refutar 3 dos contra-argumentos mais comuns. Qual é o primeiro? O primeiro é aquela ideia de que, no Antigo Testamento, Deus estava apenas se encaixando na cultura da época, que era uma cultura escravocrata. O autor classifica essa justificativa como bobagem. E por quê? Qual a lógica da refutação? A refutação tem 2 pontos. Primeiro, na teologia cristã, Deus é o criador da cultura, a fonte da moral, e não alguém que só se adapta a costumes. E segundo, e mais importante para o autor, um Deus que permite o espancamento de escravos e a escravização de crianças, em qualquer contexto, em qualquer cultura, seria, nas palavras do texto, uma abominação. O argumento é que a moralidade divina deveria ser absoluta, né, e não relativa. Mas essa ideia de que Deus é o criador da cultura em vez de interagir com ela é um ponto teológico bem complexo. O autor trata isso como um fato ou reconhece que é uma interpretação? Ele apresenta como um fato dentro da lógica teísta. O argumento implícito é: se você acredita num Deus soberano, não pode dizer que ele foi só um produto passivo do tempo. É um jeito de encurralar a pessoa religiosa dentro das próprias premissas dela. Entendi.
Qual é o próximo argumento comum que o texto analisa? É a ideia, bem difundida, de que as leis do Antigo Testamento, incluindo as sobre escravidão, não se aplicam mais por causa de Jesus e da nova aliança. E o que é fascinante aqui é como a fonte desmonta esse argumento usando a própria Bíblia. Primeiro, o autor faz uma pergunta retórica. Se o Antigo Testamento foi invalidado por Jesus, por que ele ainda é impresso como parte do livro sagrado? E por que um Deus onisciente daria regras, como essa de bater em escravos, que ele já sabia que iam ficar obsoletas? Interessante como ele usa a própria Bíblia contra o argumento, né? É como se ele dissesse, vocês não podem escolher só as partes que gostam. Mas o ponto principal é que o próprio Jesus teria afirmado que as leis antigas continuam válidas. O autor não cita Mateus 5,17, mas reforça a ideia com uma citação de Isaías 40,8. A palavra de nosso Deus subsiste eternamente. A conclusão da fonte é que essa noção de que as leis não se aplicam mais é uma desculpa conveniente, criada para defender a religião das partes mais difíceis. Certo. E imagino que tem um último argumento que a fonte examina, talvez o mais desesperado, a ideia de que a Bíblia foi alterada. Exatamente. O último argumento é: a Bíblia foi alterada por homens, e essas passagens sobre escravidão não são de Deus, foram inseridas por homens escravocratas. E é a partir dessa premissa que a fonte chega na sua conclusão mais radical. Que seria? O autor argumenta que, se a gente aceitar que a Bíblia foi adulterada, então o livro inteiro perde seu valor divino, vira um problema de autenticidade total. O questionamento é: como saber quais partes vieram de Deus e quais foram inseridas por homens primitivos? A fonte transforma isso num dilema de tudo ou nada. Exatamente. O texto pergunta: como podemos ter certeza de que a ressurreição de Jesus é original e não uma adição? Como saber se os 10 mandamentos são de Deus mesmo? A lógica é que não pode haver meio termo. Ou o livro todo é a palavra de Deus, incluindo as partes que nos ofendem, ou o livro todo é uma obra humana, porque se torna impossível separar o divino do humano. Se uma parte foi alterada, o todo fica suspeito. Então, na lógica da fonte, a partir do momento em que se admite uma única alteração, toda a autoridade divina do livro desmorona. É uma posição implacável. Ao final de toda essa argumentação, que opções o autor deixa para o leitor? Ele apresenta o que considera serem as duas únicas opções lógicas. Uma encruzilhada. A primeira opção é que a Bíblia está 100% correta. Se for assim, então Deus apoia a escravidão e as leis modernas que a proíbem estão, na verdade, desafiando a palavra divina. Para ser consistente, quem prega os 10 mandamentos também deveria apoiar a escravidão. Uma conclusão bastante dura, feita para ser desconfortável. E a segunda opção? A segunda opção é que a Bíblia apoia a escravidão porque foi escrita não por Deus, mas por homens escravocratas de uma era primitiva. Nessa visão, o Deus descrito na Bíblia, que endossa essa prática, é uma criação humana, um reflexo dos valores da época e não uma entidade divina real. E é com essa escolha que o documento encerra o argumento. Deixando o leitor nesse dilema. Uma análise direta e, sem dúvida, controversa. Sim, e nosso objetivo aqui foi apresentar fielmente essa linha de raciocínio, né? E as evidências usadas no material, dissecando a estrutura do argumento sem adicionar nem tirar nada. Um mergulho e tanto. Mas isso levanta uma questão importante que vai além do texto. Se um documento que é fundamental para uma fé contém preceitos que se tornam moralmente inaceitáveis para gerações futuras, qual é o processo pelo qual uma comunidade religiosa reinterpreta, contextualiza ou até invalida essas partes específicas, enquanto se apega ao resto do texto? O que esse processo revela sobre a relação que é dinâmica